Então, boa noite. Bem-vindos ao último encontro do GE do segundo semestre de 2025. Meu nome é Clara e hoje quem está me acompanhando é a Maria Clara. Então, vamos à introdução dos palestrantes dessa noite. Guys, good evening. This is the last encounter of our study group this semester. So, the first thing we're going to do today is introduce today's speakers. First, we have John Chu, who is an attorney since 2004 and serves as a chairperson of the Second Immigration Law Committee of the Taiwan Bar Association. She has been actively involved in drafting and promoting the Human Trafficking Prevention Act since 2007 and has contributed to the amendment of the Act from 2021 to 2023. Chung has also been a part of the Civilian Surveillance Alliance of Human Trafficking Prevention since 2007. With years of experience handling cases involving migrant workers, she currently holds the position of Director of the Department of Legal Research and Legal Affairs of the Legal Aid Foundation. Pessoal, então a Jean é advogada desde 2004 e atualmente preside o segundo Comitê de Leis de Imigração da Associação dos Advogados de Taiwan. Ela é natural de lá. Ela participou ativamente da elaboração e promoção da Lei de Prevenção ao Tráfico de Pessoas desde 2007, além de ter contribuído para sua emenda em 2021 e 2023. Ela também faz parte da Aliança de Vigilância Civil para a Prevenção do Tráfico de Pessoas desde 2007. Ela tem vasta experiência em casos envolvendo trabalhos migrantes e ocupa atualmente o cargo de diretora do Departamento de Pesquisa Jurídica e Assuntos Jurídicos da Fundação da Assistência Jurídica. So, our second speaker of the day is Gustavo Nogami, who is a federal prosecutor also since 2004, with experience in the states of Pará, Mato Grosso, and São Paulo. He has extensive expertise in combating human trafficking and contemporary slavery. He represents the Federal Prosecution Service in the Ibero-American Network of Specialized Prosecutors against human trafficking and migrant smuggling, and serves as the head of the Second Special Office of International Legal Cooperation at the Office of the Prosecutor General, focusing on passive international cooperation cases. He is also a member of the GACEC-TRAP and Working Group on Migration, Refugee, and Human Trafficking of the Federal Prosecutor's Office for Citizenship Rights, and he represents the Federal Prosecution Service in CONATRA, São Paulo, and also CETEP São Paulo. Em português, o Gustavo é procurador da República desde 2004, com a atuação nos estados do Pará, Mato Grosso e São Paulo. Ele possui ampla experiência no enfrentamento ao tráfico de pessoas e escravidão contemporânea. Ele é representante da MPF na rede ibero-americana de procuradores especializados no combate ao tráfico de pessoas e ao contrabando de imigrantes e é titular do segundo ofício especial de cooperação jurídica internacional da PGR, com foco em casos de cooperação passiva internacional. Ele integra o Gustavo, perdão se eu estou falando essa sigla errado, o GACEC, TREP e o Grupo de Trabalho sobre Migração, Refúgio e Tráfico de Pessoas, além de representar o MPF. Ele é mestre em Direito e Economia pela Queen Mary University of London e bacharel em Direito pela Unesp. É idealizador do roteiro de atuação do MPF contra a escravidão contemporânea. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa primeira fala do dia. So, Jean, I now give you the floor. Thank you so much for having us today. Thank you, Clara, and thank you for all of you for coming. I'm Jean Zhu from Taiwan, and I'm a lawyer. I've been working for Legal Aid Foundation over 15 years, and I'll save my introduction since Clara has done that for me. And I hope today I can find some experiences in Taiwan, and I bet we can find similarities shared by Taiwan and Brazil. Do you know Taiwan? Not Thailand, but Taiwan, officially the Republic of China. It's a group of islands in East Asia with Japan, China, and the Philippines nearby. It's here on the map. You can see I put it in the red circle on the right, okay? Taiwan is a small place, as you can see, with around 20.9 million inhabitants.
and the populations are mainly indigenous people and Han Chinese. And you might wonder, does Taiwan have anything to do with me? Sure it does. You might have heard of Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSMC. It's a Taiwan-based company, also the exclusive manufacturer of chips for Apple, and plays an irreplaceable role in Apple's supply chain. So if you have an iPhone, the chip or other parts of your phone to be made in Taiwan. So in a sense, you carry Taiwan with you everywhere, every day. So that I hope there's some connection between us. And after a little background information, let's cut to the chase. Please, next slide. Yeah, next. And next. And next. Thank you. Okay, this diagram is from the website of Guide. Oh no, sorry, the previous one. Yeah, this one. This diagram is from the website of Gapminder Foundation. The horizontal axis is GDP in 2023. A vertical axis is average life expectancy of people of each country. So if a country is more on the upper right of the diagram, it's more developed. I marked Brazil here. You can see a green circle. Taiwan is not on the diagram because it's not always recognized as a country. But Taiwan is supposed to be in level 4 if it were on the diagram. So you can see there are different countries on this diagram, and the green one is supposed to be the Americas, and the Africa is blue, and the red dots are Asian countries. So the bigger the countries are, the population, the bubble is bigger. So you can see many different countries. It's fun. You can play it on the website. Okay, next page. And this slide is a vivid description on how everyone has the same basic needs, but got different levels of satisfaction depending on economic conditions. It's from the book Factfulness. And I mark it on the right of this slide. So to seek a better life, people have been traveling all the way to richer countries to make a living. This gives human traffickers an opportunity to exploit. We might not be able to completely eradicate human trafficking, but I think we can definitely lower the risk for these people who tries to survive a better life. Okay, next. Taiwan Lab started a program on assisting human trafficking victims in 2007, and here are some statistics of recent years. Most of the victims are foreign nationals, and you can see about 100, more or less, people are helped by Legal Aid Foundation. And next. Next, please. Okay, this is a timeline you can see about the big developments of, on human trafficking in Taiwan. In 2001, US TIP report first released, and since then, Taiwan was raiding. 2005, there's a Thai workers' riot I'll talk to later. And today, unfortunately, I'm going to tell you guys some very dark side of Taiwan. I assure you we are making improvements, and most people in Taiwan are friendly and nice, and we have great food. So in these 20 years, now we are in tier 1 in TIP report, but you know, American governments are now closed for a short period of time. So we just got this year's TIP report. We're also in tier 1, but that only means we met the basic minimum criteria of this report. Hopefully, we'll make it better with time. Okay, next, please. Okay, from the early 1960s, Taiwan saw rapid economic growth and industrialization, known as the Taiwan Miracle. Taiwan's export-oriented economy is the 21st largest in the world.
with a focus on steel, machinery, electronics, and chemics manufacturing to answer the request of cheap labor from business owners. In the 1980s, the Taiwanese government began to introduce migrant workers. With poor management and insufficient protection for workers, this opened the opportunities for human trafficking offenses. And this diagram shows how, in fact, how migrant workers come to Taiwan. Most workers have to pay a huge amount of money to a labor broker to go abroad because the brokers know where jobs are. Each country has a different price. For example, a Vietnamese worker on average has to pay 5,000 to 7,000 US dollars placement fee. But the workers can't afford it, of course. So this is where finance companies come in. They offer loans with high interest rates. So almost every worker in Taiwan is in debt. Every month they have to pay back their debt. So when workers face poor working conditions, they usually choose to suck it up until they can't take it anymore. So here you see on the left side of this diagram, people, the labor broker or the loan company, usually they work hand in hand. They offer a loan for the workers to come to Taiwan, and they transfer their loans to a company in Taiwan. Of course, they work with companies in the origin countries. So when they are here in Taiwan, they have to pay back their debt. Okay, next slide. Let me take you back to 2005. Next. Okay, this is a photo. You can see a burning building. Late at night on August 21st, 2005, a shocking riot by Thai workers erupted as a migrant worker dormitory in Kaohsiung, Taiwan, Kaohsiung Mass Rapid Transit's Gangshan district, stunning the entire nation. The migrant workers, unhappy after being stopped by drinking alcohol, began attacking dorm supervisors, setting vehicles on fire, and using slingshots and stones to attack the police and firefighters who arrived as a backup. The incident lasted for 17 hours until the Bureau of Labor Affairs, Labor Brokerage Company, the Thailand Trade and Economic Office in Taiwan, and KMRT officials arrived to negotiate, fully exposing the hidden truth of the serious exploitation at the time. Next. According to the investigation report by the Council of Labor Affairs, the environment for workers were shocking. Over 40 people shared one squat toilet, contaminated drinking water, crowded and poorly ventilated dormitories. The management center had many unreasonable internal rules, such as the mandatory exchange and use of tokens, with the prices for goods much higher in the dorm than outside. Also, the workers' monthly salary was only approximately USD 520, while they are forced to pay all kinds of fees. Additional management fee of 347, an extra 80 for food and accommodation, and $33 for translation fees, and even charged excessive handling fees for travel and remittance when workers return home to visit family. And the management center's living regulation were harsh too. Calling was prohibited, mobile phones were not allowed, drinking alcohol was forbidden, and even listening to Thai radios and watching Thai TV programs are banned. The various rules fill the entire book. Thai workers were liable to be penalized for almost any reasons, with fines ranging from $10 to $1,000. So after the incident, the labor exploitation of migrant workers finally got the government to do something. Next slide, please. For example, prohibited from collecting placement fee from migrant workers,
in Taiwan only, and only allowed to collect services fees, no more than $60 per month in the first year, and $56 a month for the second year, and $50 in the third year. But the service fee itself is still criticized as a kind of exploitation by NGOs. And the government has also opened brokerage services to nonprofit organizations. An extension of maximum work period is also important. It has been extended from the initial 6 years to 12 years or 14 years. The rule requiring migrant workers to leave the country every 3 years was also abolished. Why is this important? Because if the worker go back to their country, they have to pay extra fee to their labor broker, which is very unreasonable, but that's a reality. So this abolishment of 3-year leaving the country will make it less opportunities for the broker to exploit our workers. And all these provide better stability to the resident status and reduce the extra fees and the risk associated with forced entry and exit. And there's also a paved way to mid-level technical workplace and inclusion the workers in social insurance and welfare, and increase in domestic caregiver wages. In 2022, the monthly salary for new or renewed contracts should be raised to $166, which is still very low, I think, compared to the factory workers, $953 nowadays. The government has improved management and fire safety standards for large migrant workers' dormitories, especially those for public works or science parks, to prevent recurrence of poor living conditions seen in KMRT incidents. Okay, and we also increased penalties for illegal employers and brokers. Okay, next, please. Okay, despite all the improvements, Taiwan's migrant worker management system still faces structural issues that are consistently criticized by NGOs, such as migrant workers still cannot freely switch employers. Only under specific conditions can they do that. This often leaves them vulnerable when facing poor working conditions or abuse, as you can see. When they find their employers abusive, it's not easy for them to switch their employers. They have to explain about to the government agencies, and if they don't succeed, they'll get maybe worse treatment from their employers. This is crucial. And also the exclusion of domestic workers from Labor Standards Act, which is ridiculous for me, but many employers in Taiwan want a low cost for hiring domestic workers. So that's why they are against raising the salaries and put them into the, let them apply to Labor Standards Act. And also there's still high upfront costs, as I mentioned. There's placement fee still in the origin countries of migrant workers. Still 5,000 to 7,000 USD in Vietnam. Okay, next. So when it comes to 20 and 25, next. I don't know if you see on the news that on September 24th, U.S. Customs and Border Protection issued a withhold release order on Giant, Taiwan's biggest bicycle manufacturer. I don't know if you have Giant bicycles in Brazil. This is the first custom detention order in Taiwan's manufacturing industry due to the allegation of forced labor. So CBP said an investigation has identified forced labor in factors, including abuse of vulnerability, abusive working and living conditions, debt bondage, withholding of wages, and excessive overtime. It did not provide details of the investigation.
However, a report by the US Department of Labor, based on interviews last year with Vietnamese and Thai migrant workers at Giant's factory in central Taiwan, identified multiple forced labor risks. This includes debt bondage risks due to the home country placement fees I mentioned, and monthly service fee to Taiwanese labor brokers, which we consider not very necessary to pay on a monthly basis, and withhold ages and so on, the report said. So as you can see, some forced labor risks are still in the regulation of Taiwan or problems of home countries. The Anti-Human Trafficking Alliance and many other labor rights groups have been advocating of changing for decades. These risks are not unique to Giant. Unless the government from both origin countries and Taiwan are determined to change, it's unlikely to totally get rid of the shadow of forced labor. Okay, next. Next, let me take you to 2019 and 2020, face the labor exploitation in seafood harvest. Next. April 10th, 2019, Da Wang, a Vanuatu-flagged Taiwan-owned distant water fishing vessel, sailed out from Kaohsiung. During offshore operations, if fishing crew members disobey work's instructions, the captain and chief mate would verbally abuse the workers, threatened to withhold their wages, and even physically assaulted crew members who failed to meet demands. Furthermore, upon reaching the fishing grounds, the crew has forced to work nonstop for 14 to 20 hours a day. The captain and chief mate even ignore the harsh cold at sea, throwing crew members' clothing overboard. And the captain discarded the fate of Indonesian Muslim crew by making pork the primary dish because it's cheaper. On a certain day in June 2019, while a fisherman, let's call him Simon, was performing baiting work on the dock, the chief mate unexpectedly struck the back of his head, causing Simon to fall. After Simon picked himself up, he was required to continue working. Subsequently, on June 17, a few days later, Simon was found dead in his sleep. Da Wang then sailed to the port of Fiji. A judicial autopsy determined the cause of his death to be acute pulmonary edema. While the vessel was docked in Fiji, 19 crew members took the opportunity to disembark, but they replaced the crew, and the vessel continued to the fishing operations in the South Pacific waters. On March 17, 2020, another crew member, let's call him Evan, got injured while working on the ship, but he only rested for 30 minutes. The captain ordered him to continue working. By early April, Evan lost strength in his left side and has stroke-like symptoms. In May 2022, the Kaohsiung District Prosecutor's Office in Taiwan indicated 9 individuals associating with the vessel, including the captain, the first mate, the company management, and labor broker. We are still waiting for the verdict from the district court. After this huge crisis, and under Taiwanese government has made some improvements regarding the rights of the fishing workers. There's an action plan on fisheries and human rights. And we have this, next please. Next slide, please. Yeah, we have some improvements like increase the minimum wage to 550 USD, which is still very low, and ensure adequate rest time for workers, and introduce clock-in systems to record working hours, and requested improvement of living space on fishing vessels. And we have standards of drinking water,
food and hygiene, and encourage vessels to install Wi-Fi so that the workers are not so isolated on the fishing vessels. They can contact other people. And establish diverse complaint channels, strengthen broker management, strengthen convenient flag fishing vessel management. Many Taiwanese fishing owners have their flag abroad, like some very small islands on the Pacific, to avoid tax or avoid regulation. Establish and deepen international cooperation. But like giant case, as long as the debt bondage is there, it's hard to shake out this stigma of forced labor. Next. And foreign students are also vulnerable to labor exploitation. I don't know if you have foreign students from outside Brazil, but in Taiwan there are some. Next, please. For many years, Taiwan has been one of the countries with the lowest birth rate in the world. To keep this school from closing, Zhongzhou University, CCU, tried to attract international students from Africa. In June 2019, CCU staff sent a message to the Uganda hotel owner. Please see next, please. Okay. This hotel owner, he's both a Taiwan and Uganda national, saying, "I've sent you here," and the staff say, "I've sent you the introduction of factories and dormitories. When you interview the students, hopefully they're no bigger than 4XL in size, with nimble hands. Better, more female students." I don't know what you think about this, but to me, it looks like more indication for recruiting workers than students. Next. So two staff of CCU traveled to Uganda under the guise of recruiting foreign students. They were assisted by Mr. Lin, the hotel owner, who operated a hotel in Uganda. He organized the recruiting sessions. During these sessions, they falsely claimed to participated they claimed to the participants that CCU will provide scholarships. The student internship wages will be sufficient to cover tuition, living expenses, and repay the cost of travel to Taiwan. And the students could even save money. The students were instructed to conceal the intention to work while in Taiwan and to provide false financial information during their student visa interviews in Eswatini, because we don't have a foreign mission in Uganda, so they have to go all the way to Eswatini, and you can see on the map they are very far away. And Taiwan has so a total of 16 students successfully obtained visas to enter Taiwan. Next, please. So this is a timeline of these incidents. After 6 students arrived in Taiwan, labor broker working with CCU staff provided job placements for the students. Given the students' genuine purpose for coming to Taiwan was education, not employment, coupled with their heavy travel debt and the necessity of covering living expenses in Taiwan, they were forced in a vulnerable situation where they were coerced into working excessive hours and taking night shifts with no freedom of choice regarding their employment. Some of them got hurt at work. Since they have no time to rest, the injuries have lasted for a long time until now. And with the help of social workers, they got to new schools and they have a new life starting after years of abusive living condition. And next, please. Okay, in the era of scam, everyone could be a victim.
From 2021 to 2022, human trafficking rings composed of Taiwanese gangs have successfully deceived more than 1,000 people into traveling to Cambodia and Myanmar. The reason each job seeker fell into the trap vary. The lure of high salaries, the desires of overseas work, difficulty finding jobs during the pandemic, or the wish to make quick money. Before boarding the plane, they all believed a bright future awaited them. Next. This is a report on CNN. Next. One of the victims, recipient of Legal Aid Foundation, let's call her Sally, had thought she got a good job in Cambodia. Once she in Cambodia, the traffickers forced her to use dating apps to emotionally manipulate others for money. She was given a 35-page scam manual that provided scripts on how to use dating apps to lure people into investing in virtual currency within 7 days. So like this, they could have online meeting, they have calls, and they are all lies. The scam methods, this included using stories of overseas travel, such as adventures on South African savanna, to visually attract people, and then gradually enticing them further by claiming a higher level of education, such as attending Hong Kong University. And if Sally didn't obey the orders, she got beaten. She also got raped and starved when she didn't follow the orders. Fortunately, she was still able to access the internet on her phone. She secretly posted a phone call on her social media account when her bosses were not looking, and taking pictures of multiple injuries of her hand to send from struggling. Her sister also immediately contacted the Taiwan Ministry of Foreign Affairs. Since the company was preparing to sell her to another group, they were careless and had not confiscated her passport. After finally regaining possession of her passport, Sally contacted Taiwanese YouTuber who was following the issue. There's actually this YouTuber, and I met him in person. He was like a superhero in a movie because there's a very difficult political situation in Taiwan and Cambodia, so it's not easy for officials to get there. This YouTuber, he has rescued dozens of victims under the help of other Taiwanese and Cambodia officials. And finally, Sally eventually able to reach the government of the province, and the provincial government ordered a local police to enter the compound, and she was successfully rescued. This story just repeats itself over and over, and now the scheme compound has moved to other places, but still there are similar cases. So this scam compound issue, this ring of human trafficking, has attracted attention from Thailand and other neighboring countries, and they're trying to working together to solve this issue. But you know, there's corruptions in the government officials, so it's never easy. Okay, so that's about my presentation now. It's an honor to be here, and thank you so much for the attention you give to trafficking in person. The criminal offenses has been transforming all the time, and you can see there are all kinds of different types of crimes. But we definitely make this world a better place with a better policy, regulations, and enforcement of law. Thank you. Thank you so much, Jean. It was a pleasure having you with us. I feel like I've learned a lot. Guys, does anyone have any questions for Jean? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mão ou mandar no chat.
While people are organizing themselves about their questions, I actually have one question. You were talking about the Cambodia ring, and here at UFMG, we are dealing with a lot of these cases. A lot of Brazilians are actually ending up in this situation. And we are one of the officials who are trying to help them, right? So one of the things that I got curious about is how are you guys as Asian countries kind of dealing with your population to prevent them from going to Cambodia and these specific places and the scam organizations, everything else? Okay, thank you. We have a lot of public propaganda to tell people that this is Cambodia is a very dangerous place, and also now go to Thailand or other Southeast countries. There's also risk. So we have police officers at the airport. If they find people funny or it doesn't look like they are traveling all the time from Cambodia to Taiwan as, you know, like citizens or business persons there, they will talk people into not going to Cambodia. So as much as I know, there are a dramatic pull on people going there, but still there are people with vulnerabilities, like they desperately need money, and there are job offers. And there are all different kinds of job offers, like a photography crew over there, or you know, the dealers in gambling places. So these are very attractive job offers to people. But I think in Taiwan, things are getting better. People are learning the risks. So I hope this helps. But very unfortunate is what I said, that Taiwan, for example, Cambodia doesn't recognize Taiwan. They think Taiwan is part of China, so they only negotiate with China. So that doesn't help Taiwan at all. So that's why we have this YouTuber, this citizen, to help Taiwanese people to get out of the campus. Yeah, very interesting. We are also having a lot of difficulty dealing with the Cambodian officials to help the Brazilians come back. And, well, it's a difficult situation. Thank you, Jean. Guys, does anyone else have any questions? Gente, mais alguma pergunta? Okay, so I think that is it. Thank you, Jean, so much for coming here and giving this great presentation. It was very interesting. Thank you. It was great. Thank you. Thank you. And now I'm going to give the floor to Gustavo. Pessoal, então agora eu vou passar a palavra para o nosso segundo palestrante do dia, Gustavo. Gustavo, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Clara. Well, first of all, I would like to congratulate Jean for her speech. It's very good to know that we have partners all over the world. Thank you very much, Jean. Bem, eu vou continuar em português, se vocês me permitem. Eu não preparei nada mais formal ou técnico, né? O convite que a Clara tinha me passado era mais para tentar transmitir um pouco da experiência que nós pudemos acumular nesses anos com relação ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Como a Clara mencionou, desde 2004 eu trabalho no Ministério Público Federal com a parte de trabalho escravo, e desde 2009, mais ou menos, com o tráfico de pessoas também. Inclusive, antes de ingressar no Ministério Público Federal, eu fui delegado da PF, então também tive alguns casos relacionados a trabalho escravo na parte investigativa. Eu, como não sei muito bem o que foi falado anteriormente, né, a Clara mencionou que essa é a última sessão, salvo engano, do semestre, então vocês devem ter já ouvido muitas pessoas, né, pelo nível da palestra da Jean,
pessoas de bastante experiência, bastante conhecimento. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho da prática para vocês, e do estado da arte, tanto no Brasil quanto no mundo, com relação ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Bom, vocês sabem muito bem que o Protocolo de Palermo, né, ele foi concebido no ano de 2000 e passou a valer internacionalmente em 2003, e o Brasil subscreveu, internalizou esse ato normativo como ato normativo em 2004, mas nós só tivemos, de fato, efeitos penais em 2016, né, com a alteração do nosso Código Penal, que revogou os artigos 231 e 231-A, que tratavam de tráfico de pessoas, era específico de tráfico para exploração sexual, tráfico interno e tráfico internacional, e criou outras modalidades, né, se adequando ao Protocolo de Palermo. O protocolo diz que, no mínimo, os países subscritores contemplarão as hipóteses não somente de exploração sexual, mas exploração laboral e remoção de órgãos e tecidos. O Brasil ainda contemplou uma quarta possibilidade, que é a adoção ilegal. Inclusive, eu tive, né, em 2023 e 24, aqui em Campinas, um caso de tráfico de bebês para adoção na Europa. Então, nós conseguimos prender o traficante aqui na região de Campinas. Inclusive, ele foi condenado, transitou em julgado em menos de um ano. Ele cumpre pena hoje no Brasil. E nós conseguimos resgatar 2 bebês. Um deles já em Portugal, na região do Porto. Conseguimos trazer a bebê em março desse ano. Conseguimos resgatar, e ela foi inserida no programa de adoção, um programa chamado de Família Acolhedora, que são aquelas famílias que estão dispostas a adotar e que entram na fila para acolher provisoriamente as crianças, e caso, né, a adaptação seja bem sucedida, elas acabam, de fato, adotando aquelas crianças. Então, esse foi um caso bem sensível para a gente. Foi o primeiro caso que eu peguei de tráfico de pessoas para adoção, né, de crianças para adoção. Eram bebês que foram traficados com 15 dias de vida, né, do Brasil para a Europa, e de forma bastante satisfatória nós conseguimos recuperar. Um deles nós conseguimos obstar a saída, e a outra nós conseguimos resgatar no começo desse ano. E está muito bem, graças a Deus. Mas, de toda forma, como eu mencionava, o Protocolo de Palermo ele gerou essa alteração do nosso Código Penal, né, incluindo ali o artigo 149-A no Código Penal, incluindo o tráfico humano, o tráfico de pessoas, com 4 finalidades. Mas o que nós vemos hoje é que muitos dos casos, nós precisamos, muitas vezes, utilizar uma construção interpretativa, né, uma construção jurídica para poder encaixar nessas finalidades. Por exemplo, o caso que a própria Jean citou aqui e que a Clara bem lembrou, que nós temos muitas vítimas. Brasileiros que são levados para o Sudeste Asiático para o cometimento, na verdade, de crimes, porque eles estão indo para o cometimento de fraudes virtuais. No começo, nós tivemos uma discussão em que hipótese que essa conduta se enquadraria. E acabou que nós acabamos enquadrando na exploração laboral, apesar de serem atos ilícitos que eles praticavam ali, né? Então, o primeiro caso que nós tivemos, eu até pude acompanhar a ação penal,
naquela operação White Sand, que foram brasileiros que foram resgatados no Camboja. Era uma quadrilha chinesa, né, que mantinha os reféns ali. E agora, recentemente, nós recebemos também 2 vítimas que vieram de Mianmar. De Mianmar, foi bem recente, foi no começo desse ano. Nós, inclusive, instauramos inquérito policial e acompanhamos essa investigação. E eu tive curiosamente, eu recebi a informação por meio de uma ONG americana, de que essas pessoas tinham entrado em contato com familiares e estavam tentando fugir de Mianmar. Mas nós temos uma dificuldade grande de contato com esses países. As autoridades nem sempre são muito colaborativas. Nós temos um ótimo contato, né, como a Clara lembrou. Atualmente eu represento o MPF na REDTRAN, que é a Rede Ibero-Americana de Procuradores especializados no combate ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Então, nós temos uma rede muito eficiente e muito profícua na comunicação com os países que a compõem, que é basicamente América Latina, então do México para baixo, praticamente todos os países fazem parte, inclusive países como Venezuela, Cuba fazem parte, e alguns países da Europa, a parte ibérica, então Portugal, Espanha, Andorra. Essa comunicação, ela é muito fácil, muito rápida. Nós temos demandas que são resolvidas muitas vezes por WhatsApp. Então, esse caso mesmo da bebê portuguesa, eu estava tendo muita dificuldade de contato com a procuradora da República, que estava cuidando da parte civil, né, da tutela da bebê, quando nós comunicamos às autoridades portuguesas sobre o tráfico, né, da bebê. Ela foi resgatada pelas autoridades portuguesas e foi levada para um abrigo. Nós solicitamos a repatriação dela, mas a justiça portuguesa negou momentaneamente, porque ela exigia a comprovação de que a bebê não era portuguesa, já que ela estava registrada no nome de um português. Então, teoricamente, ela teria nacionalidade portuguesa também, em decorrência da paternidade, né, da filiação dela, no caso. Nós tivemos que provar que ela não era filha daquele português e que ela, na verdade, tinha sido vítima de tráfico. Nós tivemos bastante dificuldade no começo, até acessar a Procuradora da República que cuidava do caso. E conseguimos isso por meio da REDTRAN, da Rede Ibero-Americana. Então, tem muitos países que nós temos um contato bastante fácil, bastante profícuo. Alguns, nós não temos uma rede específica, por exemplo, temos no momento um caso que foi até noticiado, por isso posso comentar aqui, de tráfico de mulheres, né, para exploração sexual na Irlanda. Como é que é o nome dessa operação? Agora me fugiu. De toda forma, essa operação, ela também ela teve ela está tendo êxito em razão da possibilidade de comunicação com as autoridades irlandesas. Mas o Sudeste Asiático, infelizmente, nós temos dificuldade de contato. Como eu dizia, o Protocolo de Palermo, ele é um marco para o combate ao tráfico de pessoas, porque ele estabeleceu um plano que ele é holístico, ele é global, ele é o primeiro plano, primeiro ato normativo, no caso internacional, que prevê o combate ao tráfico de pessoas em todos os seus vieses. Então, ele prevê ações preventivas, prevê ações repressivas, como a criminalização de condutas, que foi o que aconteceu com o nosso Código Penal, e prevê ações de ressocialização, recuperação, né, resgate e ressocialização das vítimas.
e ele propõe que os países também adotem planos que contemplem todos esses vieses, né? O Brasil, parte do protocolo ele tem efetivado e tem lutado para tentar efetivar parte também do protocolo, principalmente na parte de resgate e ressocialização dessas vítimas do tráfico de pessoas. Um ponto que eu acho interessante e prático de comentar com vocês que foi uma coisa que eu também só me dei conta depois de atuar vários anos na matéria. Eu via uma quantidade grande de ações penais, óbvio, né, proporcionalmente, né? Eu sei que o número de ações penais envolvendo o trabalho escravo é baixo, se comparado com o número de fiscalizações que são realizadas, mas aí já nós entraríamos numa discussão de conceituação, né? Em geral, os operadores do direito no viés trabalhista, eles têm um conceito muito mais abrangente do que é trabalho escravo. Na área criminal, nós seguimos o tipo penal fechado, então nós temos uma dificuldade muito maior, até porque a Justiça Federal também, né, ela acaba exigindo um standard probatório muito maior para uma eventual condenação por trabalho escravo, né, o que acaba refletindo também no número de investigações e no número de processos e condenações. De toda forma, uma coisa que me intrigava bastante era que o número de casos de trabalho escravo envolvendo estrangeiros, ele era muito superior ao número de casos de tráfico de pessoas. E depois de analisar vários desses casos, eu pude, o Ministério Público Federal conseguiu verificar que nós tínhamos um problema de subnotificação de casos de tráfico de pessoas. Mesmo naqueles casos em que era claro o trabalho escravo, envolvendo migrantes, o Brasil ele é gigantesco, né? Nós temos fronteira aí com 10 países, e a nossa fronteira ela é super porosa, né? Ou seja, não há um controle efetivo das fronteiras secas. Nós temos um controle razoável das fronteiras aéreas, né? Mas as fronteiras secas são bastante porosas. E nós temos um trânsito muito grande de imigrantes. E mesmo com esse número grande de casos de trabalho escravo envolvendo migrantes, envolvendo estrangeiros, nós temos ainda poucos casos relativamente envolvendo, versando sobre tráfico de pessoas. E o que nós pudemos observar é que existe um déficit muito grande de conhecimento dos próprios operadores do direito com relação ao tráfico de pessoas. Ele é um crime muito mais invisível. Ele fica mais claro quando a vítima ela é explorada sexualmente. Em geral, quando ela é explorada sexualmente, ou quando o caso é para remoção de órgãos, ou um caso como o tráfico para adoção, fica mais claro que houve o tráfico. Quando existe a exploração laboral, muitas vezes a investigação ela é conduzida apenas pelo trabalho escravo, e a ação penal também é ajuizada nesse sentido, e a condenação, quando vem, é por esse delito. Nós fizemos uma revisão de vários casos e vimos que em muitos casos havia, sim, elementos para o tráfico de pessoas, e o tráfico não tinha sido investigado nem processado. Mas se nós formos analisar com bastante atenção os tipos penais, os 149 e os 149A, nós vamos verificar que o tipo penal do 149A ele é mais rígido do que o do 149. A pena mínima ela é maior. Ela impede, por exemplo, um ANPP. Ela impede um acordo de não persecução penal. Teoricamente, é possível a ANPP no trabalho escravo.
os requisitos objetivos estão ali, né? Teríamos que verificar os subjetivos, mas os objetivos indicariam a possibilidade de um acordo. O tráfico não permite, porque a pena mínima, então, requisito objetivo, pena mínima já não permitiria essa benesse legal. E, obviamente, vocês que estão no dia a dia também jurídico sabem que, em geral, as condenações são na pena mínima. E como eles são na pena mínima, a pena mínima do tráfico de pessoas ela é muito maior, é o dobro do trabalho escravo. Então, a gente já partiria de uma pena fixada básica muito maior. Por isso é que hoje o MPF tem tanta atenção com o delito do tráfico de pessoas. Inclusive, por recomendação, havia uma demanda grande já dentro da própria RedTran, da Rede Ibero-Americana, de outros países que são parceiros do Brasil, principalmente aqui na América do Sul, para que nós tivéssemos um órgão dentro do Ministério Público Federal especializado no combate ao tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes. Houve inclusive, por pedido dos países membros da RedTran, houve um estudo que foi realizado pela ONU, pela UNODC, e que demonstrou que dos países da América do Sul, apenas no Brasil não tinha uma unidade especializada no combate ao tráfico de pessoas dentre todos os ministérios públicos. Então, em razão disso, no ano passado, o Ministério Público Federal brasileiro criou uma unidade. Então, hoje nós temos a Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Imigrantes. Essa unidade ela tem atribuição nacional para todos os casos envolvendo tráfico internacional de pessoas, por isso que eu mencionei para vocês alguns desses casos que estão no ofício de São Paulo, onde eu trabalhei. E atualmente eu não estou atuando no ofício, mas vez ou outra eu colaboro no ofício substituindo, né, naqueles casos. Então, eu pude, naquele começo do ofício nacional, quando ele foi iniciado, ter contato com diversos casos que foram encaminhados para esse ofício. Uma das grandes vantagens da criação da unidade nacional foi, em primeiro lugar, o Brasil conhecer a Procuradoria, né, o Ministério Público Federal brasileiro, conhecer todos os casos que nós tínhamos em andamento, porque nós centralizamos todos esses casos nesses ofícios específicos. Então, nós temos hoje 4 ofícios de primeiro grau. Um em São Paulo, um em Minas Gerais, um fica aí em Belo Horizonte, por causa do alto número de casos de contrabando de imigrantes no estado. Nós temos um no Distrito Federal e um em Porto Alegre. E temos mais 2 ofícios que são de segundo grau, que ficam em São Paulo e Recife. A criação dessa unidade, ela gerou um benefício muito grande também, além da parte de conhecimento, de dados estatísticos que facilitou, que nós sempre tivemos, era até um pouco vergonhoso ir para as reuniões e não ter números para apresentar, porque nenhuma instituição no Brasil tem esses números de forma confiável. Nós solicitávamos sempre para Polícia Federal, Justiça Federal, Ministério da Justiça, ninguém tem números confiáveis do que nós temos hoje em investigação, em trâmite, em processo no Brasil. E eu creio que nos próximos meses, no mais tardar e nos próximos anos, nós teremos esses dados confiáveis com os dados que nós vamos obter da unidade nacional. Inclusive, nós nos apoiávamos muito, e eu agradeço até a clínica da UFMG, né, de trabalho escravo, tráfico de pessoas, porque muitos dos números que vocês produziram, nós utilizamos
para poder prestar contas do que o Brasil estava fazendo internacionalmente. Em geral, nós apresentávamos, junto com os nossos números, os números que a UFMG, né, que a clínica produzia para, por exemplo, os Estados Unidos, que pedem, né, frequentemente para o TIP Report, né, para a realização do relatório deles, e para parceiros nossos da RedTran, inclusive para a ONU, para o UNODC, e eu acredito que nos próximos meses nós conseguiremos ter uma produção de informação, de dados, muito mais confiável. Eu sei que ainda nós precisaremos de mais algum tempo para moldar, de fato, esse banco de dados, até porque muita coisa ainda não foi encaminhada para a unidade nacional. Até por acaso, hoje, eu, em razão do meu ofício aqui de Campinas, né, eu trabalho aqui em Campinas, no ofício de Campinas, relacionado aos crimes do aeroporto de Viracopos. O grosso, basicamente, é tráfico de entorpecentes, contrabando de descaminho, falsidades, e eu recebi um caso para dilação de prazo, coincidentemente, que tinha informações sobre tráfico de pessoas. Então, uma agência em Jundiaí que recruta pessoas para encaminhar para a Europa, em condições que, quando eles chegam lá, não é aquelas que são anunciadas, e que acabam ficando retidos, né, inclusive com documentos retidos para o pagamento dos custos da viagem, né, como foi lembrado pela Jean anteriormente. E esse caso, por exemplo, estava tramitando aqui na delegacia de Campinas, como um outro caso qualquer, né? E aí, quando eu tomei ciência do caso, era o caso a assessoria tinha até minutado para dilatar o prazo, e não, esse é um caso específico da unidade nacional, acabei declinando esse caso para a unidade nacional. Então, até, de fato, todos os casos serem migrados para a unidade, acredito que a gente ainda leve um tempo, e aí sim teríamos dados confiáveis do que nós temos hoje no país. Clara, eu peço para que você me alerte com relação ao tempo, senão a gente vai ficar falando aqui. Pode ficar à vontade, tá ótimo, tá tranquilo. Eu acabo esquecendo, como é um assunto que, de fato, me preocupa bastante e que eu trabalho há muitos anos e diuturnamente, eu acabo tendo muitos assuntos para comentar. Mas, de toda forma... Normalmente, só te dar uma dica, normalmente claro. A gente tenta interromper as pessoas até umas 9 horas, mas até lá tá super tranquilo. Perfeito, perfeito. De toda forma, apenas para nós retornarmos aqui, como eu mencionei, hoje nós temos uma miríade de casos diferentes que nós pegamos. O grosso no Brasil é de tráfico de pessoas para exploração laboral, e aí nós temos muitos casos, tanto internos, né, isso é muito comum, pessoas vindas do norte, nordeste do país, para trabalho no sudeste, no sul, e temos também muitos casos de tráfico internacional para exploração laboral também, tanto brasileiros, como eu mencionei, indo para outros países. Então temos casos com vários países da Europa, Oriente Médio, Israel, Ásia, e inclusive esses casos um pouco novos, digamos assim, diferentes, né, que as pessoas são recrutadas para um trabalho, mas chegam lá, elas são obrigadas a cometerem crimes, né, golpes e tudo mais. Temos também alguns casos em que as pessoas são levadas para trabalho, mas que quando chegam ali são exploradas para mendicância, por exemplo. Temos muitas novas modalidades, digamos assim,
de tráfico de pessoas. E é muito comum também vizinhos do Brasil que são trazidos para o país para serem explorados também. A Clara mencionou que atualmente eu titularizo o segundo ofício de cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República. Esses ofícios, na verdade, são, no Brasil todo, são 11 ofícios que tratam da cooperação passiva internacional. O Procurador-Geral da República é o procurador natural para todos os casos em que outros países demandam diligências investigatórias criminais no Brasil. Como ele não, em razão da infinidade de atribuições que ele tem, ele não consegue pessoalmente cumprir todas elas, foram criados 11 ofícios, 11 posições dentro da Procuradoria-Geral da República, que delegam, que recebem a delegação dele para poder desenvolver essas diligências investigatórias aqui no Brasil a pedido de autoridades rogantes. Atualmente eu titularizo o segundo ofício, que é o único ofício especializado dentro da Secretaria de Cooperação Internacional, que ele é especializado em tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. E aí todos os casos que envolvem tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes são distribuídos para esse ofício, para esse segundo ofício. Então eu acabo centralizando todos esses casos. E é muito comum nós recebermos demandas de outros países, por exemplo, Argentina, que tem encaminhado muitas demandas envolvendo argentinos, eles estavam com uma crise econômica muito grande, muitos deles estavam vindo para o Brasil e sendo explorados aqui, por exemplo, na colheita da uva, colheita da maçã, colheita de morango, diversos casos envolvendo exploração laboral. Temos também muitos casos da Argentina relacionados à exploração sexual. Muitas argentinas que vêm para o sul do país pensando que viriam a trabalho, ou até mesmo sabendo que viriam para uma atividade sexual, mas que no final das contas chegam aqui e são exploradas, não sabiam que seriam exploradas, e acabam sendo exploradas e acabam sendo então vítimas aí do tráfico de pessoas. Muito comum, argentinos, paraguaios, temos muitos casos, estamos com alguns casos aí envolvendo paraguaios que foram recrutados para trabalhar em fábricas clandestinas de cigarro. Nós tivemos aí até o mesmo aliciador no Paraguai que mandou paraguaios para vários estados do Brasil, dentre eles Minas Gerais. Tivemos um caso de uma fábrica clandestina em Divinópolis. E os paraguaios, eles estavam escondidos, eles ficavam escondidos num bunker abaixo de uma fábrica. Então, um local que era totalmente fechado, sem janela. Alguns deles estavam ali há mais de meses, então 3, 4 meses. E eles ficavam, era um grupo grande, de cerca de 30 pessoas, ficavam trabalhando ininterruptamente, em turnos. 30 pessoas com um banheiro, uma latrina, e sem ver a luz do dia. Então, é uma situação claramente de trabalho escravo, e inclusive também ficavam obstados de sair por causa de dívida, com os custos da viagem até aqui. Então, temos muitos casos envolvendo paraguaios que vêm para exploração laboral também. Bolivianos, que vão para São Paulo também para exploração laboral. Então, são muitos dos casos que nós recebemos. Mas temos também muitos casos, eu diria que quase mais de 40% são casos de tráfico de pessoas para exploração laboral, mas temos aí também uns 40% que são até mais tráfico de pessoas para exploração sexual. Então, em geral, mulheres, meninas, são diversos casos e, em geral, elas são mulheres de outros países que vêm para o Brasil
e muitos casos de mulheres brasileiras, né, ou meninas brasileiras que vão para a Europa, que vão para o Oriente Médio, que vão para Israel e que são exploradas nesses locais. Eu não sei, Clara, eu estou vendo que estão aparecendo algumas perguntas aqui no chat, mas eu não estou acompanhando. Eu não sei se vocês querem já ir perguntando no meio Como aqui do... você preferir, se você quiser responder tudo no final ou responder parte agora, o que você achar melhor. Olha, por mim, tanto faz. Para mim, tanto faz. Eu, de toda forma, já chegamos aí às 20h47, né? Então, acho que eu já vou me encaminhando também para o final, para que nós não nos alonguemos demais. E, de toda forma, eu fico à disposição para responder eventuais perguntas que vocês tenham. Mas a ideia principal da minha fala aqui, e eu não quis ser muito teórico, muito acadêmico, né? A ideia era trazer um pouquinho da experiência que nós temos no dia a dia com relação ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, em especial focando no tráfico de pessoas, porque eu acredito que ele é um crime até mais invisível do que o trabalho escravo, e ele tem um plus, digamos assim, de vulnerabilidade. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a principal diferença do tráfico de pessoas para o trabalho escravo é que a vítima do tráfico de pessoas ela é até mais vulnerável do que a vítima do trabalho escravo, porque a vítima do tráfico de pessoas, ela, além de ser explorada e estar numa situação de vulnerabilidade, ela está sendo explorada num local que ela não conhece. Ela é tirada do meio que ela vive, ela é tirada da proteção normal, cultural, muitas vezes, e familiar dela, ela é tirada daquele local onde ela se sente segura, para ser explorada num local que ela não conhece ninguém, ou conhece poucas pessoas. Quando o tráfico é internacional, ainda tem um plus, porque a pessoa muitas vezes não conhece a língua, não conhece a cultura, e ela fica submetida a uma nova pressão, que é a pressão de ser presa, porque está irregular naquele país, a pressão de ser deportada. Então, a pressão de desconhecer as possíveis violências que ela vai sofrer naquele local. Então, existe um plus, digamos assim, de vulnerabilidade com relação às vítimas de tráfico de pessoas, em relação até mesmo ao trabalho escravo. E no caso brasileiro, nós temos uma experiência muito maior no combate ao trabalho escravo, até porque temos estruturas próprias, né, que cuidam da parte laboral, como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, e o tráfico de pessoas não tem, né? O tráfico de pessoas, muitas vezes, ele fica invisibilizado. Então, a minha principal mensagem aqui é que eventos como esse são muito importantes para que nós possamos repercutir e explicar, informar as pessoas, inclusive se puderem, identificando casos como esse, que muitas vezes a própria vítima não identifica, comunicar às instituições que são vocacionadas para o combate a esses delitos. Se eventualmente não puderem, existem muitas associações, muitas ONGs que também cuidam dessa matéria num outro viés, por exemplo, num viés de assistência, e que fazem essa informação chegar até nós, e que permitem com que nós possamos planejar não só a repressão a esse tipo de ilícito, mas o resgate dessas pessoas. E, se possível, inclusive, uma ressocialização dessas pessoas. Eu não vou entrar na questão da ressocialização, mas nós temos alguns programas muito interessantes pelo país, inclusive o que eu acompanho há muitos anos e que tenho bastante orgulho de ter sido um dos criadores foi o Ação Integrada,
que é um programa que foi criado no Mato Grosso, na época que eu estava lá e que fazia parte da Coetrai, e que, como uma boa prática, ele foi reproduzido depois para muitos estados, inclusive aqui em São Paulo, mas que não funcionam tão bem quanto funciona lá no Mato Grosso, em que nós tivemos muitas pessoas resgatadas, muitas vítimas que puderam ser requalificadas, né, depois de resgatadas, puderam ser requalificadas e reinseridas no mercado formal de trabalho. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar e fico aqui à disposição também para responder qualquer dúvida. Muito obrigado. Gustavo, muito obrigado. Foi perfeita a fala, interessantíssima. Eu adorei, tenho certeza que todo mundo adorou também. Vamos fazer o seguinte esquema, eu vou ler para você as perguntas do chat, e aí quem mais tiver dúvidas, pessoal, pode mandar no chat, eu vou lendo para ele, ou pode levantar a mão, e aí eu chamo vocês na ordem, tá? Então, a primeira dúvida é da Eliane Coelho. Ela falou o seguinte: boa noite, que fala relevante, muito esclarecedora. Todavia, tenho observado que assuntos como trabalho escravo e tráfico não interessam muito a governantes. Por isso, os impedimentos para resolver os entraves. Estou equivocado ou não? Olha, existe sim uma dificuldade grande para a repressão desse delito. Muitas das situações, infelizmente, elas estão normalizadas, eu acredito. E eu não digo só com relação a governantes, óbvio, também, né? Até porque muitas vezes ou governantes ou partes, pessoas próximas, né, a eles, são aqueles que estão explorando, né, esse trabalho indigno. Mas o problema é que, e é uma coisa que a gente via muito, né, eu já participei em algumas operações, não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade de participar de grupos móveis de fiscalização. Eu já participei, comecei ali em 2004, né, lá no Pará, e o que nós percebíamos era que era muito comum a mesma pessoa ser resgatada mais de uma vez daquela situação. E o que nós pudemos verificar daquela situação estranha era que, primeiro, a vítima muitas vezes não percebia, não reconhecia aquilo como uma situação de trabalho escravo. Ela mesma tinha normalizado aquela situação indigna como se fosse uma coisa natural. E óbvio, né, também existe uma questão de sobrevivência e a pessoa acaba se sujeitando ao que eu ouvi de algumas vítimas. Doutor, entre morrer de fome e ser explorado, eu acabei optando por viver, ainda que nessas condições. Por isso é que a quebra desse círculo vicioso do trabalho escravo e do tráfico, ele só é possível com a reinserção social da pessoa. Ou seja, a pessoa precisa ser absorvida, precisa ser requalificada, ela precisa ter uma qualificação que permita que ela fique atrativa, né, para o mercado formal de trabalho. Essa era a ideia da ação integrada. Então, em suma, eu concordo que existe uma resistência grande, mas eu diria que não só dos nossos governantes, mas da sociedade como um todo, no sentido de que normaliza, muitas vezes, explorações, né, que acontecem no dia a dia. Mas, felizmente, nós temos instituições, nós temos pessoas como... são quase 9 horas da noite, nós temos aqui quase 50 pessoas, né, preocupadas em entender melhor esse fenômeno social que existe envolvendo trabalho escravo e tráfico de pessoas e poder, de alguma forma, contribuir para erradicar ou minorar esses delitos e essas irregularidades. Isso já é muito alvissareiro, né? Obrigada, Gustavo. A própria Eliane fez outra pergunta. Ela falou assim, outra questão, como as denúncias acontecem? São pelas próprias vítimas ou através de instituições como ONGs? Em geral,
A maioria dos casos nós chamamos de representações, né, por trabalho escravo, vem para o Ministério do Trabalho, né, e para o MPT. O grosso é assim. A partir daí é que o MPF, por exemplo, fica sabendo do caso e verifica se, de fato, tem uma repercussão penal. Os casos de tráfico de pessoas, grande parte vem de associações, mesmo, ONGs, ou de pessoas próximas a essas vítimas, que ficam sabendo e que vêm até ou o Ministério Público, a Polícia Federal, para denunciar, né? Nós chamamos de representar. Então, sim, a grande parte, no caso de tráfico de pessoas, nós recebemos as informações por meio de ONGs. Esse caso mesmo dos meninos ali de Mianmar, que eu fiquei sabendo por uma ONG americana num final de semana. Eu recebi uma mensagem num final de semana e a partir daí a gente começou a investigar e acabou que eu fui atrás do Ministério das Relações Exteriores para tentar repatriar essas pessoas, mas antes disso eles conseguiram fugir e essa própria ONG conseguiu auxiliar eles a voltarem para o Brasil. Perfeito, muito obrigada, Gustavo. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Na verdade, eu tenho uma dúvida, desculpa, deixa só uma última coisa. Fiquei muito envolvida com esses casos do Camboja, que a clínica acabou ajudando as famílias e tal, e aí me surgiu uma dúvida assim, como que vocês da Procuradoria fazem em relação a essa dificuldade de comunicação? A gente teve muita dificuldade de comunicação com os oficiais do Camboja e acabamos tendo que, assim, achar outros meios e procurar conhecidos da Lívia da Tailândia e etc., para finalmente chegar. E assim, a gente ficou nessa dúvida, como que os oficiais brasileiros fazem, como que funciona isso, se vocês têm que lidar com isso no dia a dia? Isso tudo é, como eu disse, cooperação internacional, né? Cooperação, como são países diferentes, a cooperação ela não é obrigatória. Ela é uma reciprocidade, é um sistema de reciprocidade. Tudo que nós fazemos aqui, nós depois podemos receber, né? E de forma sutil, cobrar. Alguns países a gente tem muita dificuldade de contato. Ali no Sudeste Asiático é um desses países que a gente tem bastante dificuldade de contato. Em geral, nós mantemos contato com eles por meio do Ministério das Relações Exteriores, mas é uma comunicação muito lenta, muito difícil. E aí é que o intercâmbio de informações por meio de grupos, eventos, é tão importante. Eu até gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ter conhecido vocês, conhecido uma pessoa que trabalha com essa matéria em Taiwan. Por exemplo, eu não conheço ninguém de Taiwan, a primeira pessoa que eu tenho contato, que trabalha com essa matéria de Taiwan, mas eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos que foram muito úteis, não só pela possibilidade da troca de informações, mas pela formação da rede de contatos. Então, o Camboja, por exemplo, eu consegui contato, no caso que eu estava trabalhando, porque eu participei de um evento no Japão com uma pessoa, um procurador que trabalha com o tráfico de pessoas do Camboja. Então, ele é que acabou ajudando um pouco na comunicação. É óbvio, ele também tinha as dificuldades dele, né, para poder auxiliar, porque o caso não estava com ele, mas ele pelo menos tinha como descobrir com quem que estava, alguns caminhos, isso acaba facilitando. Então, basicamente, a gente acaba fazendo contato com outras autoridades por meio desses eventos, ou mesmo por meio de ONGs. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade, esse caso
até uma curiosidade, né? O caso aí dos bebês, né? Que a gente descobriu uma das bebês em Portugal, ali na região do Porto. A gente não tinha recurso para ir buscar a criança. Depois que a justiça deferiu, a justiça portuguesa, né? Deferiu o pedido, que foi feito pelo Ministério Público Português a nosso pedido. Então, o Ministério Público Federal Brasileiro solicitou à Procuradoria da República Portuguesa que ajuizasse uma ação pedindo a repatriação da bebê. Eles ajuizaram, depois de quase um ano tramitando, a justiça, tivemos que fazer até DNA, teste de DNA do português e dela, né, e da bebê e tal. Quando a justiça autorizou a vinda, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos passagem aérea, não tínhamos quem fosse buscar a bebê. E acabou que foi por parceria. Uma empresa aérea, né, acabou doando as passagens. Nós conseguimos umas policiais mulheres, né, que tinham filhos, filhas, né, na verdade, para ir buscar a bebê. E uma empresa aérea doou as passagens e vários parceiros, ONGs, doaram roupinhas, carrinho e tudo mais que precisava para ir buscar a bebê. Então, foi um trabalho interessante, mas não foi institucional. A gente precisa criar estrutura para que isso funcione automaticamente, sem depender da boa vontade daqueles que estão no caso. Perfeito, Gustavo. Muitíssimo obrigada pela presença, por ceder seu tempo tão ocupado para a gente para vir aqui falar. Foi muito produtivo. Eu acho que é isso de dúvidas por hoje. O pessoal está te agradecendo aí no chat. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer. Eu que agradeço, Clara, e fico à disposição. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês. O ano passado, inclusive, tive a oportunidade de estar num evento de vocês em BH, a convite da professora Lívia. Estou à disposição, sempre que for solicitado. É sempre muito bom. Inclusive, aprender muito com vocês, né, e ter acesso às informações que vocês produzem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença. A gente agradece demais a presença de vocês esse semestre no GE. Espero que vocês tenham aproveitado, que os encontros tenham sido produtivos e que vocês tenham sentido um pouco do gosto que a gente tem por esse tema. Pessoal, alguém tem com mais algum problema em relação à lista de presença? Eu acho que no geral deu certo, né? Só relembrando vocês que o prazo para submissão de resumos é até o dia 12 de novembro. A gente sabe que estamos com um probleminha no link, vamos resolver isso até estourando segunda-feira, podem ficar tranquilos, alguns de vocês já vieram me procurar no WhatsApp, a gente vai resolver isso, tá joia? Muitíssimo obrigada mais uma vez e boa noite, gente. Boa noite, obrigada, gente.